Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Estudaremos hoje sobre iniciativa cristã. Iniciativa cristã. Eu acho que todos nós já lamentamos profundamente algumas oportunidades que nós perdemos por falta de iniciativa. O rapaz que não teve a iniciativa de pedir a moça em namoro, ficou com medo, com vergonha, achou que não a merecia. Aquele que estava no namoro errado, mas sem a iniciativa de pedir para encerrar o namoro. Aquele que perdeu uma oportunidade de emprego por falta de iniciativa de ir até lá, entregar um currículo, conversar com alguém, ir à luta. Nós perdemos algumas oportunidades por falta de iniciativa. Algumas pessoas não tiveram iniciativa durante toda a sua vida de trabalharem para o Senhor, e aí quando estão bem mais velhas, elas lamentam: eu poderia ter servido mais ao Senhor. Ainda pode, né? Mas toda aquela juventude passou. A iniciativa é algo que precisa respeitar aquela oportunidade. Algumas pessoas são precipitadas, porque elas têm muita iniciativa. Mas tem pessoas que elas ficam sempre para trás em muitos aspectos da vida, porque elas não têm iniciativa. Você precisa ter iniciativa naquilo que é bom, evidentemente, rejeitar aquilo que não é bom, mas você precisa ter a iniciativa com toda a certeza de buscar o Senhor. É verdade que o Senhor nos busca, mas a palavra do Senhor também nos diz que o braço do Senhor não está encolhido para os que têm o coração contrito. Aqueles que o buscam, em verdade, o acharão. Em 2 Coríntios nós temos algumas iniciativas que você precisa tomar na sua vida. A primeira iniciativa é oferecer-se como exemplo. Tome essa iniciativa. Não fique esperando que algo melhore na sua vida. Ofereça-se como exemplo, porque quanto mais rápido você toma essa iniciativa, mais você se torna um exemplo. Porque a pessoa que tem medo de ser um exemplo, aí eu não sou exemplo para ninguém. Então você já descansou no sofá da negligência. Já que eu não sou exemplo para ninguém mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai me cobrar. Agora, quando você se coloca como exemplo, você se torna um vigilante. Já que eu me coloquei como exemplo, agora eu preciso justificar. As pessoas têm que me ver como exemplo. E isso já faz com que você tome outras iniciativas. Fugir do pecado. Ser um crente dedicado. E ser alguém que busca Deus, para que Ele te ajude a ser um exemplo. Então, uma iniciativa que você toma chama outras responsabilidades que fazem com que você se esforce mais ainda para levar adiante aquela iniciativa. E eu acho que é por isso que alguns crentes não saem do lugar, porque eles não tomam iniciativa. Uma outra iniciativa que você
tem que tomar na sua vida sacrificar-se pelo serviço de Deus. Não espere que o serviço de Deus vai te sacrificar. Não. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento foi aceito se não fosse voluntário. O sacerdote não ia na casa de alguém, falava: tem uma ovelha aí, não tem? Tem. Passa aqui. Vamos lá, você vai sacrificar essa ovelha. Não. Ele tinha que pegar a ovelha, levar a ovelha até a porta da tenda da congregação. Ele tinha que colocar as mãos sobre aquele animal e ele tinha que entregar para o sacerdote. E o sacerdote sacrificava aquele animal e o queimava como holocausto. Não fique esperando que Deus vai te arrancar do lugar para você servi-lo. Você precisa se colocar à disposição de Deus. O que diz Romanos 12:1? Alguém lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Deus não vai te arrancar do lugar para ser uma bênção. Você precisa se entregar a Deus para ser uma bênção. Isso é iniciativa. E você precisa tomar a iniciativa de colocar sobre você o jugo de Cristo. Jugo é canga. Canga é aquele objeto de madeira, né, com uma curvilínea assim, que colocava no cangote, no pescoço do animal. Como eles emparelhavam o animal também, para fazer os serviços, então, às vezes a canga o jugo era duplo. Então, pescoço aqui de um boi, pescoço aqui do outro boi. Agora, pode ter certeza que tinha que ir lá buscar o boi, colocar o jugo sobre ele. Mas na palavra de Deus, você precisa colocar o pescoço. O Senhor não vai derrubar um jugo no seu pescoço. Você precisa colocar o pescoço para Ele colocar o jugo, porque Ele já tem um jugo. Ele está do lado. E você precisa se colocar ao lado dele. Iniciativa. Meus irmãos, se não houver essas 3 iniciativas, nada feito. Você não vai sair do lugar na vida cristã. E talvez aqui esteja a resposta: por que eu não saio do lugar? Porque eu não tenho vitória sobre os vícios? Porque eu não consigo ser uma pessoa consagrada? Porque você não se oferece como exemplo? Porque você não se sacrifica pela obra do Senhor? E porque você não se coloca debaixo do jugo do Senhor? Então nada feito, vai ficar no lugar mesmo. E vai ouvir várias mensagens, mas sempre vai ficar no seu lugar. E aí, o que você quer? 2 Coríntios capítulo 6, nós vemos nos primeiros versículos Paulo se oferecendo como exemplo. 2 Coríntios capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, aqueles irmãos precisavam aceitar a graça do Senhor, porque eles já eram salvos. Eles precisavam aceitar no dia a dia a graça do Senhor. Não sou eu quem posso, mas é o Senhor. E talvez você tenha pensado assim: mas esse negócio que você falou de tomar iniciativa não é muito carnal? Não, acho que eu não vou tomar iniciativa não, porque não é o Senhor quem faz tudo, então eu não vou tomar iniciativa. Você tem espaço teológico para as duas coisas. O Senhor faz a obra
sobre aqueles que se oferecem para a obra. O Senhor vem e vocês se encontram. E é assim a obra de Deus, nunca foi diferente. Versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, o apóstolo Paulo se colocou como exemplo. Você não tem que dar motivo de escândalo. Você tem que tomar a iniciativa de não colocar outros irmãos em tropeço. Você tem que tomar a iniciativa para dar um bom testemunho, a fim de que os incrédulos sejam atraídos para a mensagem do Evangelho. Porque se você não se tornar exemplo, as pessoas não têm curiosidade em saber o que é a Bíblia, o que é o Evangelho e como é uma vida transformada. Por falta de iniciativa de dar um bom testemunho, muitos incrédulos não se aproximam do Evangelho. Versículo 4: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Veja que o apóstolo Paulo ele está dizendo em tudo, na vida cristã, né? Em tudo recomendando os outros. Ele não fala assim. Em tudo recomendando-nos a nós mesmos. Você tem que tomar essa iniciativa. Agora, não pense assim: mas o apóstolo Paulo era um apóstolo, então ele tinha que ser exemplo mesmo. Não. Houve pouquíssimos apóstolos na história da igreja. E eles pararam de existir logo no início. No segundo século já não tinha mais apóstolos. Mas a ordem de nós sermos exemplos, o modelo, padrão para as pessoas, continua para todos os crentes. Ele era exemplo em tudo, como ele já falou, na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigilâncias, nos jejuns. Você poderia fazer uma lista de coisas que os servos do passado enfrentaram, e você pode aplicar hoje para as nossas vidas também. Caso seja necessário, todas essas coisas acontecerão. Na pureza ele era um exemplo, versículo 6, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Quer dizer que um apóstolo tem que ser um exemplo de amor não fingido, mas os outros crentes podem ser fingidos, é isso? Não. Isso é uma ordem para todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos servos, todos nós somos obreiros do Senhor, todos nós somos ministros da justiça. Há uma grande responsabilidade aqui, de você se colocar como exemplo. Se o apóstolo Paulo quisesse fugir das aflições, das privações, das angústias, de todas essas coisas, ele podia fugir. Porque você pode tomar a iniciativa de colocar-se no jugo de Deus, ou você pode tomar também a iniciativa para fugir. Jonas tomou a iniciativa. Ele comprou a passagem com o dinheiro dele de barco para ir para o outro lado. Deus mandou ele para Nínive, ele comprou uma passagem para ir distante, para Tarsis. Você já está tomando iniciativa, mas eu estou convidando você a tomar a iniciativa correta. Versículo 7. Ele é exemplo também na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Olha aqui a iniciativa. Armas defensivas, escudo. Não depende de mim, depende do ataque do outro e eu usar
o escudo para me defender. Agora, armas ofensivas, a espada. Eu tenho que tomar a iniciativa de estocar, de usar a espada. Bom, você já tem a espada, então você precisa usar essa espada. Eu sei que todos estão usando a Bíblia como escudo. Tá bom, ela serve também. O Senhor é seu escudo. Você já tem sido bastante protegido. A pergunta é: quando você vai sair para a guerra? Porque ela é espada também. Espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Versículo 8, ele vai falar como que é essas armas, né? Essa vida dele, essa iniciativa de oferecer-se como exemplo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele tomou a iniciativa de servir ao Senhor, então ele já foi confundido como um enganador, mas ele estava sendo verdadeiro. Ele já foi difamado. Aí versículo 9, olha a situação dele: como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Então ele foi uma pessoa que passou por todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele era muito conhecido nas cortes, nos tribunais, na cadeia, entre os guardas. Ele era muito conhecido, ele não passava despercebido. Por que isso? Porque ele tomou a iniciativa de servir ao Senhor. Sim, ele foi chamado, como vocês sabem, mas ele aceitou tudo aquilo que Deus estava falando e ele se colocou como um sofredor pelo Evangelho. Versículo 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Uma pessoa como o apóstolo Paulo, colocando-se como exemplo, ele tomou essa iniciativa: eu vou ser exemplo para o povo de Deus, vou ser exemplo para os incrédulos. E ele sofreu as consequências. Por causa disso ele teve muitas tristezas, mas ele estava sempre alegre. Por causa disso, ele foi privado de bens materiais, mas ele enriquecia a muitas pessoas com a palavra. Por causa disso ele perdeu coisas, mas ele possuiu tudo que era Cristo Jesus na vida dele. Então tá aí, estou colocando para vocês e para mim também, no estudo da palavra, as vantagens e também as consequências de você se colocar, ou ter a iniciativa de se tornar um exemplo na vida cristã. Não vai ser fácil não, porque as pessoas vão querer te cobrar, mas isso é bom também, porque isso vai te policiar. Se você não se coloca como um exemplo, você pode ficar tranquilo, ninguém está nem olhando para você como um exemplo mesmo. Esse aí não é crente não. Ele já te coloca no escanteio. É isso que você quer para a vida cristã? A outra iniciativa é sacrificar-se pela obra de Deus. Versículo 11: para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. O apóstolo Paulo, diante dos coríntios, ele está sendo uma persona não grata. Sabe o que é essa expressão? Quer dizer, eles não gostavam mais de Paulo, eles estavam rejeitando Paulo. Então ele tomou a iniciativa: eu vou me sacrificar para o povo de Corinto, para os crentes. Então ele falou: eu vou abrir meus lábios, eu vou continuar falando, e o meu coração vai se alargar. Ou seja, todos os coríntios cabem no meu coração. Podem falar mal de mim, podem me rejeitar, eu continuo amando vocês. Isso não é sacrifício?
Porque Jesus falou que amar aqueles que são seus amigos é fácil. Não é fácil amar os seus inimigos. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 12: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O que ele quer dizer com isso? Meu coração está aberto para vocês, não tem limite, não tem barreira, pode chegar. Eu amo a vocês. Agora, vocês estão travados. Vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Conheci um irmão que ele ficava todo sem jeito se alguém fosse abraçá-lo. Tem pessoas assim, né? A gente ia para dar um abraço nele assim, e ficava duro, né? Como se alguma coisa errada estivesse acontecendo. E quando você abraça alguém que não coloca o braço assim, fica esquisito também. Parece que você abraça um pedaço de pau. O abraço parece que tem que ser recíproco. É como a gente vai cumprimentar alguém, a pessoa vai com a mão mole, né? Ou dá a pontinha da mão. Peraí, dá essa mão aqui, ó, vamos cumprimentar. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não vão encontrar limite em mim. É só abrir os braços e me abraçar que eu abraço também. Agora, vocês estão limitados nos seus próprios afetos. Vocês estão travados. Vocês não se entregam. E não é muito ruim isso? Quando você quer travar um diálogo com alguém, a pessoa não fala nada. Bom dia, bom dia. Aí depois você vai conversar alguma coisa, não fala mais nada. Parece que é um paredão. Chegou ali e não vai mais. É assim que Paulo via os coríntios. Vocês estão muito travados, muito limitados nos seus próprios afetos. Mas quando chegava um falso profeta, eles se derretiam todos. Eles iam lá abraçar, eles iam dar dinheiro, eles iam fazer média. É assim. Então eles estavam mostrando: Paulo, nós não gostamos de você. Se você encontra uma situação dessa, ou você desiste e vai embora, ou você fala: não vou desistir não. Eu vou me sacrificar por essa pessoa. Acontece muito com evangelismo com criança. Algumas crianças se travam, elas têm medo, porque elas foram muito maltratadas. Mas aí você fala: não, eu vou continuar, eu vou ajudar essa criança, vou ajudar essa pessoa. E de repente essa pessoa começa a se abrir. Versículo 13: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O meu coração se alargou, não foi isso que ele falou no versículo 11? O meu coração se alargou, o coração de vocês está muito apertadinho. Então eu estou falando assim: olha, como justa retribuição, eu dou, e agora? Vocês dão de volta. Não é assim que funciona a amizade? Então vocês precisam agora dilatar também o coração de vocês. Vocês têm recebido bastante do Senhor, não tem? Certamente. Deus tem alargado o coração dele para vocês. Será que o coração de vocês não está meio apertadinho, não? Não está cabendo a palavra de Deus no seu coração? O amor de Deus? Talvez você tenha que dilatar o seu coração para deixar entrar as coisas de Deus na sua vida. Isso é uma iniciativa. Deus não arromba corações. Você precisa abrir o seu coração. Para uma das igrejas, o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse: eis que estou à porta e se... Então você precisa ouvir, abrir. Aí sim, só aí que ele vai entrar e cear, tomar uma refeição conosco. Mas se você não abrir a porta,
não tem relacionamento. Iniciativa. Você precisa tomar a iniciativa de se oferecer como exemplo, a iniciativa de sacrificar-se pelo serviço de Deus e essa iniciativa de colocar-se debaixo do jugo de Cristo Jesus. Você sempre vai estar com o pescoço amarrado em alguma coisa, tá bom? Não pense que seu pescoço é livre, porque não é. Nunca foi. Seu pescoço estava amarrado no mundo. E agora você sai do mundo e você coloca o seu pescoço para o jugo de Cristo Jesus. Na lei de Moisés, havia regras sobre arar uma terra. Podia usar a junta de animais, quer dizer, emparelhar os animais para dar aquela tração, para puxar aquele ferro e rasgar a terra. Aquilo ia virar a terra, ia fazer o suco na terra para plantar, não é assim? Poderia usar esses animais. Na regra, na lei de Moisés podia emparelhar, mas não podia colocar um boi e um jumento, por exemplo. Proibido. Não podia misturar esses animais. Ele colocava um boi, outro boi, carro de boi ali, aí podia. Aí ele usa essa figura para dizer que você está no jugo, e nesse jugo o outro que está do seu lado tem que ser do mesmo espírito. E aqui nós estamos falando de crentes e incrédulos. Eu tenho amizade com incrédulos, você também tem, mas a nossa amizade com incrédulo é limitada. Você tem que dilatar o coração para Deus, dilatar o coração para a palavra de Deus, para os servos de Deus, para os irmãos, mas seu coração não pode se dilatar muito para os incrédulos, a tal ponto de você se relacionar com eles para adoração. Você não se relaciona com eles para casamento, você não se relaciona com eles para coisas que vão comprometer o seu testemunho e a sua adoração diante de Deus. Versículo 14: não vos ponhais em jugo desigual. Com quem? Com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Isso soa um pouco como arrogância para alguns. Você não se mistura? Então nós temos amizade, mas nós não temos comunhão. Eu tive uma comunhão tão boa com um amigo, que bom, ele era crente? Não era crente, mas foi uma comunhão tão gostosa. Você teve uma refeição boa, pode convidar incrédulos para comer com você, né? Pode jogar um futebol com eles, pode fazer várias coisas com incrédulos, mas a comunhão é espiritual. Comunhão, ela é feita na base do sangue de Cristo Jesus. E se ele não creu, ele não está debaixo do jugo de Cristo Jesus. Não há sociedade. É luz e trevas. Não tem como. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Aqui ficou bem claro, né? O crente e o incrédulo. Não tem união entre Cristo e o maligno. O Senhor Jesus falou, vós sois filhos do diabo. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo. Mas nós já ficamos livres disso quando nós aceitamos ao Salvador Jesus Cristo. Ficamos livres. Agora, para nós termos comunhão, ou
uma junção com incrédulos, é como se eu saísse do jugo, do qual estou do lado de Cristo, eu saio desse jugo e vou colocar meu pescoço do lado de Satanás, desse mundo. É muito sério isso, porque quando Paulo escreveu isso, os crentes, alguns crentes, estavam tentando viver duas vidas, na igreja e no templo dos pagãos, mas eles já saíram de lá, eles não podem voltar lá. Então não faz sentido para nós voltarmos para o lugar onde nós estávamos. Eu queria falar aqui, lugar pode ser físico sim, mas é um lugar, é uma posição espiritual. Antes, talvez você se ajoelhava diante de um ídolo, feito por algum material. Hoje, você nem pensa em fazer uma coisa dessa, você só pensou agora porque eu falei. Mas você nem pensa numa coisa dessa mais, porque aquilo são trevas, e você não é mais daquele ambiente, você é da luz. Não há comunhão. Não dá para eu fazer um culto com incrédulos. Incrédulos podem visitar os nossos cultos, mas eles não podem cultuar conosco. Então eu queria dizer isso para que ninguém fique confuso nesse aspecto. E também não pense que nós não aceitamos bem aqueles que não seguem a Jesus Cristo totalmente. Não, são muito bem-vindos para aprender. Você pode cantar? Pode, está aqui, né? Quando está aqui a letra, tem a música, pode cantar. Você pode cantar, mas louvar você não pode. Pode orar? Pode. O dirigente falou, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, né? Isso é uma posição, um estado corporal, né? Nossa, um incrédulo pode fazer isso? Pode. Pode fechar os olhos, pode pronunciar palavras, pode ouvir, pode pensar em Deus, mas ele não pode orar, ele não está orando. Bom, não é sempre que vocês vão ouvir uma mensagem assim, tá? Mas é a realidade da palavra de Deus. Se você não é do Senhor, salvo pelo sangue de Cristo Jesus, você não tem o Espírito Santo dentro de você. Logo, todas essas coisas são apenas um ritual para você. Cantar, ler a Bíblia, orar, só rituais. Você não pode fazer isso de coração. Ah, mas eu até choro. Tá? Você pode fazer com as suas emoções, mas com o Espírito de Deus não pode, porque não tem o Espírito de Deus dentro daquele que não é salvo por Cristo Jesus. Meus irmãos, essa mensagem é especificamente esse ponto aqui, né, sobre jugo desigual. Infelizmente, muitos estão esquecendo. Inclusive, existe uma coisa chamada ecumenismo. Ecumenismo é o juntar-se de várias crenças. Se várias crenças estão se juntando, para nós não faz diferença nenhuma. O problema é quando nós queremos nos juntar a outras crenças. Qual que é a religião verdadeira? Qual é a crença verdadeira? Então nós nem fazemos esse tipo de pergunta, porque existe uma verdade, que é a palavra de Deus, e o resto todo são ensinos errados, que precisam ser combatidos, e nós precisamos alcançar essas pessoas para Cristo Jesus. Eu não sabia disso, vou sair dessa igreja então, porque são muitos separatistas. Bom, nós não nos separamos de nada, quem se separou foram eles. Nós estamos próximos da palavra de Deus. E nós, não é essa igreja aqui só, mas todos aqueles que buscam o Senhor em espírito, em verdade, segundo a palavra de Deus, buscando um único Senhor, um único Deus, reconhecendo que só há salvação na pessoa de Cristo Jesus, que nenhum outro nome foi dado no céu, na terra, debaixo da terra,
Só Jesus Cristo salva. Então, nós não temos problemas com outras crenças, nós só não temos comunhão com outras crenças, e nem elas têm conosco. Existe então uma fé, um batismo, um Espírito, é isso que nós cremos. E onde nós encontramos, qual igreja que nós encontramos isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo, invisível. Mas onde eu posso chegar próximo? Nas igrejas locais, que seguem esse princípio da palavra, perto dos irmãos, das pessoas que creem nessas verdades. Então, meus irmãos, nós não queremos separação com ninguém. Nós queremos inclusive aproximação, mas que eles se aproximem de nós, não que nós nos aproximemos deles, porque eles se aproximando de nós, de novo, não é essa igreja apenas, mas os crentes da palavra de Deus, aqueles que se aproximam da palavra de Deus, eles encontram a verdade. Quando nós tentamos nos aproximar dele, nós nos afastamos da verdade. Então tem um centro que é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Todos os que correrem para lá, eles estão aproximados da verdade. Mas aqueles que saem, você só pode sair para buscar pessoas para se aproximarem. Então os missionários que vão em vários povos no mundo, em vários locais, em vários ambientes, eles vão não porque eles estão se desviando do Senhor, mas eles vão para buscar os que estão desviados da imagem de Deus, do Senhor. Então, nenhum crente vai para perto de um prostíbulo para praticar prostituição. Ele vai para buscar aquelas pessoas que estão naqueles pecados para Cristo Jesus. Ninguém vai para os moradores de rua porque ele quer morar na rua, mas porque ele quer buscar essas pessoas para Cristo Jesus. Não estou nem falando para a igreja, tá? As pessoas vão até os bêbados e viciados, não porque elas vão beber, se drogar, mas elas vão buscar essas pessoas para Cristo Jesus. Esse é o nosso relacionamento com o mundo. E o versículo 16 é bem 16 até 18, bem claro sobre isso que estou falando para os irmãos. Que ligação há entre o santuário de Deus e o quê? E os ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é um relacionamento restrito, não é um relacionamento íntimo. Sim. Versículo 17. Por isso, o que é para fazer? Retirai-vos, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Você precisa tomar iniciativa. Deus está falando de iniciativa. Você tem que tomar a iniciativa de se retirar. Você tem que tomar a iniciativa de se separar. Você tem que tomar a iniciativa de não tocar, de se envolver, não é? E depois dessa iniciativa, Deus também tem a iniciativa dele. Eu vos receberei. Versículo 18: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu creio nisso, irmãos. Creio na santificação. Não importa que pessoas já não estão mais pregando sobre isso ou não acreditam mais nisso. Eu creio. Eu acho impressionante que eu não usaria um texto de Levítico. Eu evito Levítico, mas não é que eu não creio em Levítico. Se eu vou ensinar uma verdade de santificação para a igreja, para as pessoas, eu vou usar algum versículo do Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo, ele só tinha o Antigo Testamento. E ele podia usar os Salmos.
Mas ele pega um dos livros mais pesados da Bíblia, Levítico, que fala das leis dos levitas. E é Levítico mesmo que ele usa? Parece que era. E ele usa aqui, Levítico, na minha Bíblia aqui tem um rodapé, Levítico 26 que ele usa. E tudo que ele está falando aqui, retirai-vos, serei vosso pai, vocês serão meus filhos e filhas, ele tira de Levítico. Então o apóstolo Paulo ele está mostrando para as pessoas, da maneira mais forte que Deus falou, que foi o livro de Levítico. Levítico é o livro mais forte quanto a regras, quanto a leis. E ele usa isso para hoje, para o Novo Testamento, usa para a igreja. Isso quer dizer, meus irmãos, que não é uma opção, é uma lei. Você tomar a iniciativa de se santificar, colocar-se debaixo do jugo do Senhor, essa é a lei de Cristo Jesus. É a lei que nós precisamos seguir, da santificação. Não para ganhar a salvação, porque quem faz isso já é salvo. Ele está falando para salvos. Nós temos que nos separar. Na sua Bíblia o texto encerra aqui, mas na verdade o versículo 1 deveria ser o versículo 19, tá bom? Acontece isso às vezes, porque esses números não são inspirados. O texto sim, mas a divisão não é inspirada. Sociedades bíblicas que fizeram. Então 7:1 é a sequência do 6:18. Vamos ler? Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quais promessas? Que se nós nos santificarmos, Deus nos trata com essa intimidade de filhos e filhas. Então, tendo tais promessas, o que nós devemos fazer, irmãos? Purifiquemo-nos. Do que? Toda impureza, toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hoje, portanto, você está sendo convidado a tomar algumas iniciativas na vida. A iniciativa de se oferecer como exemplo. Entenderam como que é importante você se colocar como exemplo? Dá até uma tremedeira, um temor. Eu pregando essas coisas, eu chamo para mim muita responsabilidade. A tal ponto de, se você me vir fazendo alguma coisa, você vai apontar o dedo para mim, com toda razão. Então o que isso faz? Eu assumi um compromisso, agora eu tenho que cumprir esse compromisso. Quando você não assume compromisso, então você não se cobra, e provavelmente com o tempo ninguém mais vai te cobrar, e talvez com mais tempo ainda ninguém vai nem te considerar como crente. Então a iniciativa é essa: dobre seus joelhos diante de Deus e fale: a partir de hoje eu quero ser exemplo na vida cristã. A outra iniciativa é se sacrificar. Se pessoas não querem viver esse afeto, você abra o seu coração diante de Deus e fale: eu quero viver essa intimidade com o Senhor. E também outra iniciativa é retirar-se de qualquer jugo que você estiver. E quando a gente fala isso, é claro, ele não está falando de namoro. Não está falando de namoro? Claro, não existia namoro nesse contexto. Mas pode ter certeza que se encaixa perfeitamente. Mas eu casei com alguém que não crê no Senhor. Ou eu me casei e depois eu criei a pessoa não. O que eu devo fazer? Me separar? Não, de jeito nenhum. Porque a Bíblia também fala sobre casamento. Depois que há um casamento, tem que continuar. Mas ninguém é obrigado a casar com ninguém. Bom, quase ninguém é obrigado a casar com ninguém. Pelo menos na nossa sociedade não. Então, essas pessoas, muitas vezes, para elas se retirarem, elas têm que encerrar o seu compromisso amoroso.
Às vezes tem que romper um namoro, às vezes tem que romper um noivado, por entender que aquela pessoa é um jugo desigual e não serve para mim. Então são iniciativas que têm grandes consequências. Gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu não tenho tempo para falar e também tem muitas implicações, mas eu vou colocar só como um conselho. Se você pensa em abrir algum negócio, alguma sociedade, algum empreendimento com incrédulo, queria que você lesse de novo e pensasse seriamente se você deve abrir algum negócio com incrédulo. Mas quando a gente trabalha de funcionário, a gente já não tem uma sociedade com patrão, vocês sabem que é diferente, né? A sua autonomia é muito limitada. Mas se você tem a autonomia numa empresa e vai abrir um negócio com um incrédulo, eu não quero responder para você, quero só que você leia de novo, coloque-se em oração e veja se isso pode ser considerado como um jugo desigual. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos tomar a iniciativa, claro que pelo impulso do Teu Santo Espírito, para nós nos colocarmos como exemplos, para nós nos sacrificarmos, oferecermos-nos como sacrifício e também para nós nos retirarmos de jugos que são desiguais. Nós agradecemos a Deus porque a Tua palavra é muito clara, tão clara, Deus, que muitas vezes nós nos ofendemos, porque nós não queremos seguir a Tua palavra. Pedimos a Deus a Tua misericórdia e ajuda, e pedimos isso em